Olá, tudo bem? Patrícia, quero te agradecer primeiramente, dizer que você mais uma vez é bem-vinda nas nossas aulas. Você que já tem feito um trabalho aí com a gente, né? Com os alunos de primeiro ano. E a gente está trabalhando o tema redes de atenção com eles. Então, hoje você é nossa convidada para falar um pouquinho como que é a organização da rede de doenças crônicas na atenção básica. Então, fique à vontade, por favor, pode se apresentar. Obrigado, Beri. Eu fico muito feliz em participar novamente, né? Hoje com um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas vamos lá, vamos gravar. Eu sou Se Patrícia. adaptando. Exato. Eu sou Patrícia, sou enfermeira da atenção básica daqui de Marialva desde 2006, né? E fui coordenadora da atenção primária aqui por 6 anos. Então, foi nesse processo que o Estado, então, implementou a mudança do atendimento através das redes, e eu participei desse processo todo de implantação aqui no município. Ok. Então conta pra gente, Paty, um pouquinho sobre como que acontece a organização, o processo da rede de atenção de doenças crônicas. Por exemplo, quando chega para você um paciente que o doutor, né, o médico de saúde da família aí, faz o diagnóstico de hipertensão. Como que vocês procedem para o acompanhamento dele? Hoje, o município ele conta aproximadamente com 70% da população já estratificada. Então, esse processo ele é um pouco mais fácil, porque o paciente chega na unidade, ele é encaminhado, então, para o enfermeiro faz a solicitação de todos os exames, conforme a linha guia, dependendo da condição crônica que ele tem. Então, se ele é hipertenso, um tipo de exame, se ele é diabético, outro. E esse paciente realiza os exames laboratoriais, que inclusive ele já sai da unidade com todos os exames liberados, só para ir no laboratório, e ele retorna então com uma consulta já pré-agendada para passar por uma consulta com um médico, onde é realizado daí a estratificação de risco desse paciente. Mas no começo, né, foi feito um mutirão, porque a gente tinha o conhecimento de todos os pacientes que a gente tinha, mas a gente tinha que fazer uma busca ativa para esses pacientes virem na unidade, né? Então a gente não tinha exames disponíveis, então a gente precisou pensar numa programação, uma quantidade de exames disponíveis por unidade e esse paciente vir. Hoje, esse processo já é bem mais simples e mais fácil de acontecer. Com certeza. E assim, a partir do momento, você comentou agora para gente que faz uma estratificação de risco. Você podia explicar um pouquinho o que é estratificar esse risco? É uma classificação, não é isso? Exato. Então, a estratificação de risco permite para a gente identificar quais são as pessoas que têm a maior necessidade de atendimento e um atendimento diferenciado. Então, por exemplo, o paciente que é estratificado como alto risco, hoje ele vai para o atendimento no CISAMUSEP, que é a nossa referência. E ele vai passar com uma equipe multiprofissional, além do médico especialista na área. Se for hipertenso, o cardiologista, se for diabético, a endocrinologista. Certo. Até nós fizemos o convite para a enfermeira lá do Cisamuzep, Silmara, que vai estar contando para a gente lá no Cisamuzep como que acontece também, né? E aí, a partir do momento que você estratificou esse risco, então tem pacientes que são acompanhados por vocês aí na atenção básica, que são os de risco leve, né? Qual é a rotina de acompanhamento? Então, essa estratificação de risco, ela permite a gente fazer uma agenda programada para fazer o acompanhamento desses pacientes de acordo com o que a linha guia preconiza. Então, o paciente de alto risco, ele é acompanhado a cada 4 meses, tanto na atenção primária quanto na referência.
E os pacientes de baixo risco e de risco intermediário, eles são acompanhados na unidade básica. O de baixo risco, uma vez por ano, e o de risco intermediário a cada 6 meses. Legal. E vocês já estão fazendo esse processo há um tempo, né, Patrícia? Já que vem trabalhando com a proposta de redes de atenção, então eu acredito que você já viu resultados com seus pacientes. O que que você acha? Como foi isso, né? Qual a diferença de trabalhar da forma tradicional ou com o formato de redes? O formato de redes, ele permite que a gente dê o atendimento adequado para o paciente que mais precisa, né? Então, o paciente de alto risco, ele é acompanhado da maneira adequada, e o paciente de baixo de risco intermediário, com uma frequência menor, mas que não deixa de ser acompanhado também, né? Ótimo. Principalmente essa referência que permite para a gente, atenção básica, fazer o manejo adequado do paciente de alto risco e, muitas vezes, a gente evitar que esse paciente tenha uma complicação, né? Esse paciente vai para uma cirurgia cardíaca, um marca-passo, ele tem a intervenção antes que ele complique e tenha sequelas que são irreversíveis. Então, isso é o diferencial nesse processo. A gente conseguir fazer um manejo adequado, com suporte de um profissional especialista e não só do profissional médico, né? Que nesse processo existe a equipe multiprofissional que consegue dar um suporte para que esse paciente consiga fazer a adesão, principalmente à medicação, a mudança de estilo de vida, que na maioria das vezes a gente não consegue sozinho. Legal, muito bom. E aí, os alunos, por exemplo, né, hoje do primeiro ano que estarão assistindo esse bate-papo nosso, o que você resumiria para eles da rede de atenção, né? Na sua experiência, eu sei que você já trabalhou muito no modelo tradicional, agora tem o modelo de redes, né, sendo implantado. O que você deixaria para eles? Claro que é o primeiro contato deles com esse tema, não é uma coisa que eles vão dominar totalmente agora, nesse momento, estão no primeiro ano, mas irão trabalhar muito, tanto na atenção básica, no decorrer do curso, quanto também estarão lá no Cisamusep, na rede hospitalar, que são pontos da rede de atenção. Né? Então, o que você deixaria para eles de mensagem do que é a rede e os benefícios que a rede traz? Primeiro, que a rede é a gente aprender quais são os pacientes que têm a maior necessidade e dar mais para quem precisa mais. Segundo, que a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, durante esse processo, a gente conseguiu entender que a gente precisa de uma equipe multiprofissional e a gente precisa dos especialistas, mas que esse atendimento ele seja integrado, que eu consiga ter uma contrarreferência e que eu consiga ter uma orientação para eu continuar a fazer o manejo desse paciente. Então, quando a gente trabalha em rede, ele é um atendimento integrado entre todos os pontos, que eu tenho que conseguir disponibilizar exames, transporte sanitário, mas principalmente a contrarreferência. Então, é transformador ver um processo de rede de atenção. É fantástico. E como ele funciona e como ele traz resultados. Isso é o mais legal. É você conseguir pegar uma planilha, né? Que a gente aprendeu a trabalhar com planilha, que até então a gente não tinha a menor condição. É você conseguir pegar uma planilha de programação e ver que na sua área você tem 700 pacientes, que 200 desses pacientes são pacientes de alto risco, que você está conseguindo fazer manejo desses pacientes e principalmente a quantidade de complicação que você tem. Como ele como vai diminuindo as complicações quando você tem complicações. Então, esse processo, ele é fantástico.
Muito legal. Lembrar de quando a gente trabalhava antigamente, né? Para a gente, hipertenso era hipertenso. Todos eram iguais, independente do quadro. Exato. E a gente trabalhava tudo igual. A gente colocava todos os hipertensos possíveis dentro de um salão, Isso, fazia pressão, glicemia e falava a mesma coisa, né? Então exatamente. é transformador mesmo. Foi uma grande evolução. Ô, Patrícia, eu só tenho que agradecer, foi muito interessante essa nossa conversa. Muito obrigado pela disponibilidade e agradeço a sua chefia, que também sempre contribui e autoriza você estar participando conosco. É muito importante que venha alguém do serviço dizer exatamente como está acontecendo dentro das unidades, para que o aluno tenha essa visão. Muito obrigada mesmo, ok? Eu que agradeço e eu estou sempre à disposição, tá bom? Ok, obrigada, até mais.